Olá, meu querido Padawan, tudo bem com você? Cara, a gente tá aqui, né, passando aqui por algumas empresas e tal, e acabei chegando a uma reflexão de que por mais que o Java ele já tenha evoluído aí da sua versão 8, e por mais que as empresas tenham instalado esse JDK 8, né, para poder desenvolver efetivamente um código nessa versão mais recente do Java, porque se a gente for pensar, já tem alguns anos até a migração dessa versão do Java, muitas delas não aproveitam todos os recursos que essa versão nova tem. E aí, claro que tem algumas questões contratuais da Oracle, né, que ela limitou o uso comercial da JDK, num update da 8, então as empresas pararam de trabalhar com essa versão, né, pararam de trabalhar nessa versão, porque também existe um grande preconceito com a versão do OpenJDK, né? E até para poder fazer um apelo aqui, sei lá, alguma coisa do tipo, ou um esclarecimento, uma versão, o OpenJDK é a versão da comunidade, que a comunidade está desenvolvendo. Não quer dizer que ela seja insegura, não quer dizer que ela não tenha o mesmo desempenho da versão Oracle oficial. A Oracle oficial nada mais é do que a versão do OpenJDK, tá? Só que aí sobre a curadoria da Oracle, sobre o suporte técnico da Oracle, tá? Na questão ou no quesito de a Oracle utilizar isso daí para poder fazer a venda de serviços para as empresas. Essa é a questão. Pensando em tudo isso e tudo mais, o que que seria, né, então o JDK? O JDK é a comunidade que desenvolve as novas funcionalidades, atualizam a cada 6 meses, né? Tá para sair esse mês o Java 16, aí o Java 17 sai em setembro. E pensando, e aí se a gente for ver tudo isso, né, o Java 17 vai ser um long term support, né, uma versão de suporte de longo termo ou de longo tempo, e isso daí fica sobre a parte da Oracle. A Oracle que trabalha com essas versões LTS do Java. E aí a gente tem essa pegada aí que a comunidade faz uma curadoria em cima, tá? Então não é que porque é comunidade que qualquer coisa vai ser escrita e vai ser jogada dentro do JDK. Então, é uma saída para você não ter que depender ou pagar uma versão mais nova do Java e sempre ter as novidades do Java, né, sempre atualizados dentro da sua empresa. E eu acho que uma das coisas dentre tudo isso, se a gente pensar sobre tudo isso, o que eu vejo é que a gente perde muito em não utilizar o String API, né? Essa API que ela complementa o trabalho com o Collection Framework ou Collection API também do, do Java, tá? Então a gente vai trabalhar efetivamente com a parte de coleções, porque faz sentido mais quando você está falando de streaming, né? Pensa lá no Netflix, no YouTube, o que que for, né? O que que é um streaming? É um serviço que você vai passando dados. Então você precisa ter um conjunto de dados para você poder fazer um streaming. Por isso que o Stream API ele está vinculado diretamente com as coleções, certo? Então, para você não ficar de fora disso e para poder refrescar sua memória se você já sabe sobre o Stream API, eu vou mostrar alguns dos principais métodos de como trabalhar com esse Stream API no vídeo de hoje. Beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui com o nosso o Stream API, tá? Basicamente, criei aqui bem simples uma classe pessoa, tá? Tem aqui o construtor, a gente tem os gets, eu não fiz os sets porque eu já tenho o construtor, né? Criei aqui
uma... Eu criei aqui um, uma, o método equals, né, para a gente poder comparar um objeto com outro através do método equals. Então é uma das implementações que a gente pode fazer. Aqui já vai ter um partner recognition, tá? A gente já tem vai ter desculpa, um pattern matching nas versões mais recentes do Java. Se eu não me engano, ele deve estar no review 3 ou no review 2, agora na versão 16, mas que possibilitaria a gente escrever isso de um outro jeito, tá? Sem precisar fazer esse casting aqui. Basicamente, o Pattern Match ele iria nos permitir fazer algo nesse sentido. Então, se for, né, se for aqui a gente pode até habilitar aqui as features, os previews features, né? Então, o que que acontece? Se for uma instância, ele já cria essa instância, já faz o casting para o P e a gente pode usar esse cara aqui, tá bom? Mas é só uma maneira, até a versão atual, que é a 15 que eu estou usando aqui, a gente não tem o pattern match efetivamente, ele está ainda sobre reviews ainda. Então aqui a gente tem o hashcode também, que é um dos métodos que a gente utiliza também para poder comparar. A gente pode utilizar essa questão do objects aqui e a função hash para poder fazer esse cálculo, que é um número inteiro. Também tem aqui a impressão do string, né, do toString, só para poder a gente saber como converter, como que a gente trabalharia com isso. Então tem uma implementação do toString e a gente tem aqui um método exhib, que é basicamente um println, só para a gente poder ter um método também. Tá? Aqui tem um enum de gênero, é simples, tá, pessoal? É só uma questão. Eu não vou entrar no mérito social da coisa, mas a gente precisa, só para poder a gente definir aqui, é um enum, que foi a maneira mais fácil que eu pensei aqui para a gente poder definir e poder saber como utilizar isso dentro do nosso código. Dentro aqui da classe principal, então vou até expandir aqui o código agora. A gente tem aqui um método chamado getPessoas, que é um list of de pessoas. Então tem aqui várias pessoas que foram cadastradas nesta lista. Eu estou pegando essa instância, né, esse retorno de lista aqui em cima. Como eu falei, sobre listas a gente vai conseguir, né, sobre coleções a gente vai conseguir aplicar as informações do nosso do nosso Stream API, tá bom? A primeira coisa que eu acho legal do Stream API é que a gente consegue filtrar. Então a gente vai ter um método filter, né, que é justamente para filtrar informações, tá, dentro da nossa coleção. Por exemplo, eu quero encontrar pessoas com mais de 25 anos. Então eu posso criar aqui uma lista de pessoas, né, chamado mais, ou poderia chamar 25 mais, pronto. Então vou ter aqui uma nova lista que são pessoas maiores de 25. Como que eu faço isso? Então para poder a gente acessar a Stream API, tá? A gente sempre vai começar aqui a gente sempre vai começar chamando a nossa API principal. Então pessoas, né? Desculpa, a nossa coleção principal, pessoas.stream. Tá? Esse daqui é o acesso à Stream API. Aqui dentro dentro desse objeto que retorna aqui, tá? É que a gente vai ter os nossos métodos. Então eu vou ter um método aqui, ele vai se chamar o que? Filter. Filter. E ele espera um predicado, tá? Esse predicado eu poderia criar uma classe, poderia fazer um monte de coisa, mas o Java ele já tem a expressão lambda,
a gente pode trabalhar aqui de uma maneira bem mais tranquila. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um predicado que é o quê? Pessoa, né? Uma expressão lambda, né? Aí eu coloco a setinha, então, traço, né? O sinal de menos e o sinal de maior. Aí eu vou falar para ele, ó, pessoa, ponto, get, idade maior que 25. Então, o que que está acontecendo aqui, né? Qual que é a pegada aqui? Ele vai dentro desse filtro, ele vai percorrer, né? Como se a gente estivesse fazendo um for, e para cada iteração desse for, ele vai criar essa variável pessoa, aqui esse objeto pessoa, para a gente poder trabalhar dentro do nosso bloco, tá certo? Então eu tenho aqui um bloco que é onde eu estou agora sim usando pessoa.getIdade, verificando se ela é maior de 25. Esse predicado ele tem que voltar um verdadeiro e falso. Só que o filter, se a gente olhar aqui, né, ele retorna um string. Ele continua retornando um string. Eu preciso converter ele para quê? Para uma coleção, para um list. Então, como é que eu faço isso? Ponto, né? Aí eu vou fazer o quê? Vou coletar, collect, tá? Opa, collect. E aí eu preciso falar para ele que eu vou coletar o quê? Aí eu tenho alguns métodos aqui dessa classe collectors. Ponto, aí eu posso falar assim, ó, toList, tá? Então, o resultado desse stream, o que que eu quero fazer? Eu quero pegar esse resultado desse stream e atribuir agora ah, para essa lista, tá certo? E agora aqui nesse ponto eu posso vir aqui e fazer assim, ó, 25 mais ponto, e aí eu posso usar o for each também nessa mesma pegada. Então eu posso vir aqui for each pessoa, né? E aí eu vou vir aqui pessoa, tá? Ponto. Aliás, eu vou usar um método reference aqui que eu vou só falar para ele assim, ó, dois pontos exibe. Tá, então eu vou falar para ele. Na verdade, não preciso nem fazer. Para fazer o método reference é assim. Eu uso a classe e falo para ela o que que ele vai usar dentro desta classe, tá? Então, basicamente é isso que vai acontecer aqui, tá certo? Então eu vou ter para poder rodar isso aqui agora, a gente simplesmente pega aqui e executa run as Java application, tá? E aí tenho aqui, ó, um filtro agora só das pessoas que têm a idade maior do que 25. Quem não tem idade maior do que 25, a Glória Maria, Rodolfo, tá vendo? Júlia, João, todos eles estão fora aqui do da nossa listagem. Bom, então isso daqui também é o que? Eu usei uma técnica chamada Method Reference. Tudo isso, pessoal, já vem direto da versão Java 8, tá? Então tem muita coisa aqui que a gente aplica dentro desse cenário, tá bom? Uma outra coisa que é bem bacana de usar aqui, que eu gosto bastante de usar, por exemplo, é a classificação, né? Então eu posso fazer aqui o sort, né? Que é o que? A classificação é a ordenação, né? Então eu posso trabalhar aqui com ordenação de coleções. Isso é uma coisa bem legal, que antes era um pouquinho complicado de fazer e tudo mais, mas a gente pode fazer agora assim, ó, lista, pessoa, e a gente coloca aqui agora ordenado, a gente vai fazer a ordenação por idade. Ordenado por, né, idade. E aí a gente começa da mesma maneira aqui. Então, o que que vai ser? Pessoas.string. Sempre a gente vai trabalhar nessa pegada, tá? E aí eu venho aqui, ó, ponto. Agora sim, sorted. Tá? Quero criar um sorted. Bom,
O sorted ele precisa de um comparador, então ele vai usar uma classe chamada comparator, tá bom? E aí eu vou vir aqui, então o comparator, eu vou falar que eu quero comparar. Primeiro eu quero comparar pelo quê? Então comparing, aí eu coloco aqui pessoa, dois pontos, get, idade. Primeiro eu vou comparar pelo resultado deste método. Aí eu posso ainda falar para ele, then, então, comparing, aqui tá com, then comparing, aí eu posso falar para ela de novo, pessoa, dois pontos, get gênero. Aí ponto then comparing pessoa, dois pontos, get nome, tá? Então o que que ele vai fazer? Ele vai primeiro comparar, né? Primeiro ele vai classificar, ordenar pela idade. Depois, ele dentro da idade ele vai classificar por gênero. Dentro do gênero, dentro da classificação de gênero, eu vou classificar ou ordenar pelo nome, tá? Tudo em ordem crescente. E aí, da mesma maneira aqui, tá? Eu posso vir aqui agora, ponto. Aí tem que transformar de novo, collect. E aí eu posso colocar aqui o collectors.toList, tá? E aí eu posso exibir esse cara. Então, ordenado por idade, ponto for each. E aí eu coloco aqui o pessoa, dois pontos, exibe. Tá? Eu vou comentar esse cara aqui, eu vou ir comentando esses for eachs, só para poder a gente não ter, para a gente poder conseguir ver de vez a vez, tá? Então, rodamos aqui, ó, a gente tem aqui, ó, toda a classificação agora, primeiro por idade, dentro da idade a gente tem por gênero, depois do gênero a gente tem o que? Pela ordem alfabética. Então esses três aqui, ó, o do 23 anos a gente consegue ver exatamente essa ordenação, tá? Porque existem quatro pessoas aqui com 23 anos. Maravilha? Tá? Então, isso daqui é mais um método que é bem bacana dentro do Stream API, tá? Ele também tem vários outros, tá? Tem maps e tudo mais. Mas eu quero mostrar mais algumas coisas que a gente consegue fazer aqui. Por exemplo, a gente pode ter aqui um método que é o allMatch. Ou seja, ele vai verificar se tudo dessa coleção ela atende a esta exatamente a esta condição, tá certo? Então eu tenho aqui o all match, ele retorna um boolean, né? Para falar é verdadeiro e falso, né? Tá? Então a gente tem aqui pessoas ponto string, aí eu vou fazer aqui, ó, ponto all match, tá? Então é basicamente isso daqui, all match. E qual que é a condição que eu quero fazer aqui? Eu vou vir aqui e fazer simplesmente a condição de pessoa pessoa.getIdade maior que 15. Tá? Então a gente vai verificar isso daqui. Eu vou ter aqui o system out e eu vou
printar o all match, por exemplo. Tá? Vamos aumentar isso aqui, né? E vamos rodar aqui, apertar o F6 para poder rodar esse cara. Aqui, ó, verdadeiro. Então, atendeu. Que além do all match, a gente tem o quê? A gente tem o nmatch, tá? Então, o nmatch é o que? Eu chegar aqui e falar assim, olha, existe alguma pessoa acima de 60 anos, por exemplo? É isso que eu estou falando, tá? É basicamente isso aqui que eu estou falando. Existe alguma pessoa acima de 60 anos? A gente pode executar, né? E aí ele apareceu aqui. Então, se existir alguma comparação, certo? A gente com alguma questão real, beleza, ele já vai, se tiver algum true aqui, ele já vai retornar true pra gente, tá bom? O outro ponto que a gente pode fazer é o none match, né? É onde não existe nenhuma ocorrência. Então a gente tem aqui, a gente vai ter o none match, tá? Que é o que? A gente tem alguém aqui abaixo de 15 anos. Né? A gente não vai ter ninguém abaixo de 15 anos. Então, o que que acontece aqui? É, a gente vai rolar aqui, deixa eu tirar esses, porque a ideia é que retorne verdadeiro também, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, true. Maravilha? Então, esse daqui é mais um método que a gente tem, tá? A gente pode trabalhar com map e tal, também tem o map, é, tem também somatório, tem um monte de outros métodos aqui, tá? Mas eu queria deixar esse gostinho só para vocês aqui de alguns métodos que a gente acaba utilizando bastante e não são os principais aí, que nem o map, né, e tudo mais, tirando o filter aqui. Ah, mas eles fazem parte aqui. Eu posso saber um valor máximo, pegar, retornar um objeto com valor máximo, retornar um objeto com valor mínimo, né? Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Eh, o máximo, por exemplo, ele retorna um cara chamado optional eh, da nossa também, da nossa API, né? Do Java 8, tá? É mais uma classe nova aí do Java 8. E aí a gente pode fazer, ó, pessoas.string, tá? E aí eu vou ter aqui ah, max, o máximo, e aí eu vou usar um comparator aqui, tá? Qual que vai ser o comparator que eu vou usar? Eu vou colocar .comparing, e aí eu vou passar aqui para ele o método que eu quero que ele compare, ou o que eu quero que ele compare. É pessoa, tá? Dois pontos, idade. Get idade. Quero saber quem que é a pessoa mais velha aqui. É isso que ele vai retornar, tá? E aí, o optional, com o optional, a gente vai pegar aqui e vai fazer assim, ó. If max.isPresent, ou seja, se houve um retorno, se não é nulo, se ele encontrou essa condição aqui, o que que eu faço? Eu vou vir aqui e dou um system out, tá? E aí eu pego pessoa, dois pontos, exibe, tá bom? Aliás, desculpa, não é isso. É o max.get. Eu quero pegar agora
né? Dentro do optional, eu quero pegar o valor, né? O objeto que está aqui dentro. Então, ponto .get, tá? E aí eu posso rodar esse cara. Opa, não run no server, né? Porque não é uma aplicação de servidor. A Java Application tá aqui, ó. A pessoa mais velha do nosso dentro do nosso array aqui da nossa coleção. E assim como a gente tem o max, a gente também tem o min, tá? Funciona da mesma maneira, max e min funciona exatamente igual. Então, é bem bacana a gente já fazer isso aqui. Eu posso rodar agora aqui. Então, o mais novo é o Rodolfo e a mais velha é a Leia. Tá bom? Então, bom, essa daqui era só para dar um gostinho para vocês, né? Sobre efetivamente o que é a String API, como utilizar a String API, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais métodos sobre a Stream API, se vocês quiserem saber mais como trabalhar com essa Stream API em projetos mais elaborados, deixa aí no comentário que eu preparo o videozinho aqui para vocês poderem ter esse material de consulta sempre que vocês precisarem. Beleza? Então, meu querido Padawan, se você curtiu bastante, né, não deixa de dar aquele likezinho, fazer o comentário e continuar visitando aqui o nosso querido canal. Um grande abraço para você e que a força esteja sempre com você. Valeu!